Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor mais uma quarta-feira. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, que já está acessando aí pelo Facebook. E assim que terminar o culto, como disse no ano passado, no último culto, estaremos também transmitindo, jogando para o nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, só você digitar no YouTube, AD Figueira, vai lá, se inscreva, compartilhe com seus amigos, que nós estaremos louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle através do Facebook e também do YouTube. Se você também que está assistindo pelo Facebook, quer ouvir a palavra mais uma vez, quer escutar os louvores, é só você ir lá no nosso canal e estará lá. Queridos, é um prazer muito grande estarmos aqui mais uma quarta-feira. Vamos orar ao Senhor para darmos início a mais um momento de adoração, de louvor. Eu convido a você, abra teu coração, pare tudo que você está fazendo agora, chame seus familiares, chame seus filhos, esposa, pare, vamos juntos agora, tire esse momento para você adorar a Deus. Talvez você está tendo uma semana totalmente agitada, muitos trabalhos, muitas coisas acontecendo. Separe agora este momento para você adorar o teu Deus, falar com Deus. Curve sua cabeça aí no lugar que você estiver e vamos falar com Deus agora. Senhor Deus, nós chamamos, ó Pai, por isso estamos aqui. Pai querido, estamos iniciando agora mais um culto de adoração ao teu nome. Pai, esteja conosco aqui e a cada pessoa que esteja nos assistindo agora, Senhor, Tu vem abençoá-las, ó Pai. Que eles possam sentir tocadas por Ti, sentir a Tua presença, meu Pai, em cada casa. Deus querido, existem famílias que estão sedentos de Ti. Existem famílias, Senhor, que estão agora, meu Pai, ansiosos para ouvir a Tua voz. E nós estamos aqui como um canal Teu, Senhor, para transmitir o Teu Evangelho, a Tua palavra. Esteja conosco, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Ministério de Louvor, vamos adorar a Deus, todos juntos, louvando ao Senhor, você na sua casa, vamos cantar, vamos exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Vamos dizer para Ele: Senhor, nós te louvamos, porque Tu és digno, ó Pai. Glórias a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Quando o Senhor diga ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. louve o Senhor, ao único, cante. Ao único que é digno de receber Tu és digno,
receber todo o louvor. A honra e a Glórias a glória, Deus. a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos a Ti, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Diga, Tu és a nossa estrela da manhã, ó Deus. Tu és a nossa estrela da manhã. Glórias a Deus. Vamos cantar ela. Eis a nossa estrela da manhã. Louve o Senhor. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em Tuas mãos está todo vencer. A resposta a todo aquele que clamar. Mas a verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Tu és a nossa estrela, cante. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tua mão está, meu Deus. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Nós Te louvamos, ó Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta, Senhor, manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos
Ele tem o poder de restaurar. E ainda que para os olhos dos homens pareça que é o fim, Deus, Ele pode restaurar vidas. Deus, Ele pode restaurar situações. E nós vamos cantar sobre isso neste momento. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Oh, aleluia. Louve. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra Ao você, cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus amos. se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Graças a Deus. Deus abençoe. Pastor Genaro. A paz do Senhor, meus amados. Eu estou inaugurando um microfone muito moderno e eu precisei de uma assistência para ligá-lo. Meus irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui. Primeiro, por rever este grupo de obreiros e obreiras que estão aqui produzindo este culto e transmitindo. São nossos jovens, nossos músicos,
Obreiros na igreja não são só os credenciados oficialmente, que algumas igrejas tradicionais chamam de oficiais da igreja. Obreiros são todos aqueles que desde a portaria até o púlpito são ativos, somam com alguma coisa para a obra de Deus. Este é obreiro, e obreira também. Conheci a história de uma irmã há muitos anos, na época em que a zeladoria da igreja ainda era feita por voluntariedade, e aquela senhorinha bem idosa, ela passava o pano nos bancos para tirar a poeira e orando para Deus abençoar as pessoas que sentassem ali no domingo à noite. Então era uma obreira de valor. O motivo da minha alegria, em primeiro lugar, é uma relação grande de motivos. É estar aqui em comunhão com este grupo seleto e que assumiram esta responsabilidade na nossa ausência, a ausência do pastor e mais local. E eu quero louvar a Deus pelos talentos que Deus reservou aqui para este momento. Também eu estou alegre porque tivemos nas últimas 3 semanas no isolamento, fomos acometidos, infectados por esse vírus, juntamente com a minha esposa, numa exposição na obra de Deus. Eu poderia ter me retirado, muitos me aconselharam, me ofereceram fazendas, me ofereceram lugares para mim ir com a minha esposa. Como pode o pastor, na hora em que o perigo ronda o rebanho, sair? Não pode, né, Fernandinho? Então, nós estivemos dando assistência até onde pudemos, fomos acometidos, nos isolamos, mas eu louvo ao Senhor, não é pelo meu mérito, mas mesmo no período mais difícil da enfermidade, nas madrugadas em que as manhãs se tornavam duvidosas, Deus me deu a graça de todas as madrugadas ter um período de oração pelos meus amados irmãos e irmãs. Então eu muito me alegro e glorifico ao Senhor por isto. Também me alegro esta noite porque eu estou aqui após um teste. Eu fiz questão de fazer um segundo teste e deu negativo. Eu estou com o meu organismo totalmente reabilitado, sem a presença mais do vírus, e estou curado em nome do Senhor. Por que em nome do Senhor? Nós tomamos remédios, mas na igreja em que nós servimos, eu tenho visto milagres. Pessoas de grupo de risco. Ontem mesmo foi divulgado na internet um presbítero nosso com mais de 70 anos, saindo do hospital com aquela plaquinha: venci o Covid, esteve 15 dias internado. Então, irmãos amados, Deus tem nos dado a vitória. Mas eu quero fazer um clamor a meus amados irmãos. Isso não é motivo para nós descuidarmos do nosso cuidado, do isolamento, cuidado com o relacionamento pessoal, até em família, uso da máscara, também a higiene, daquele álcool e daquele bom sabão nas mãos. Vai passando o tempo, a tendência nossa de brasileiro e particularmente cariocas é relaxando um pouquinho. O vírus está muito ativo no Rio de Janeiro. O vírus está muito ativo, está muito agressivo aqui em nosso bairro, aqui na nossa cidade Duque de Caxias, muito agressivo. E há uma estatística que o Rio ultrapassará São Paulo, por vários motivos, que eu não quero elencar aqui, porque são motivos de ordem governamentais, envolvendo gestão, corrupção, falta de cuidado e ladroagem mesmo, né, irmãos? Não conta para ninguém não, mas é roubalheira mesmo. Mas estamos aqui para pregar a graça de Deus, então vamos tomar cuidado e a igreja vai voltar a se reunir. Eu estou crendo que num tempo muito mais breve do que alguém imagina, viu, irmã Renata? Nós estaremos aqui ministrando a Santa Ceia, tenho convicção. Estamos com o tempo fechado, estamos aqui vendo alguns rostinhos tão abençoados. Meu desejo, se pudesse, era abraçar vocês tudo e beijar. Mas não posso, o templo está fechado, apenas a equipe produzindo e transmitindo este momento especial. Quero também louvar a Deus pela responsabilidade da igreja, porque a administração da igreja continua. Precisamos ter o nosso serviço social, as despesas, e também não é por causa disso somente, mas nós somos crentes, e o crente é leal ao Senhor.
O crente é fiel ao Senhor em qualquer circunstância. Deixa eu vos dar um testemunho. Nós temos um projeto no Vale do Jequitinhonha. Alguns irmãos dessa igreja já foram lá, outros ainda irão. E eu tenho um sonho de ver esse grupo de louvor cantando lá numa cruzada, nos lugares lá. Nós ensinamos lá, onde nós levamos toneladas de alimentos anuais, nós ensinamos a dizimar. E aqueles irmãozinhos lá do meio da Caatinga, onde temos as nossas igrejas, este mês a igreja lá bateu recorde em entradas, porque lá todos têm Bolsa Família, então o governo deu essa ajuda à Caixa Econômica e eles foram fiéis. Irmãos, e quando nós somos fiéis, Deus abençoa. Só é fiel em dízimo quem recebe, percebe. Sem quem não percebe, não é fiel. E quando na crise eu continuo sendo fiel, aí Deus abre o céu, Deus dá um sorriso. Linguagem humana, viu, irmãos? De orelha a orelha. Tudo que tu vê na Bíblia de Deus, assim, o nariz de Deus, o olho de Deus, o dedo de Deus, é linguagem humana. Deus não tem nada disso. Então, já que a Bíblia abre esse espaço, quando eu sou fiel ao Senhor na crise, Deus sorri. É uma linguagem, viu, irmãos? E aí a bênção corre. Então, não espere a bonança para ser fiel. Seja fiel na crise. Eu louvo ao Senhor, porque a Igreja Assembleia de Deus da Figueira, estou falando aqui, pastor Genaro Fernandes, Igreja Assembleia de Deus da Figueira, o nosso endereço aí no YouTube. Mais tarde você já pode acessar a D Figueira, se inscreva, compartilha. Eu estou na esperança que antes de junho nós teremos 1000 assinaturas. Você que está me ouvindo em casa, crer nisto? Você pode dizer um amém em casa? Ah, sim, eu não ouvi daqui, mas eu creio que tu disse amém. Então Deus vai te usar para isso. Compartilhe com todos que você conhece, pede para assinar, dá um link. E eu vou fazer o mesmo também. Eu tenho algumas amizades e eu vou ajudar. Tenho ajudado outras igrejas. Um dia a Igreja Batista aqui de Caxias, o pastor nos mandou um pedido à tarde. Aí eu divulguei, não sei se os irmãos se lembram. Quando eu divulguei à noite, tinha 1.200 assinaturas. À tarde tinha 700 e pouco. E aí foi bênção. Quando eu abri à noite, eu falei, meu Deus, eu acho que alguém se enganou e já tem quase mais do que a Taquara. Não, foi que naquele período. Então, espere agora que nós teremos 1000 assinaturas ainda até junho. Isso é importante para a divulgação. Eu estou falando o que eu me diz, viu, irmãos? De informática e de rede social, sou meio analógico ainda. Mas estou no meio da gente, de pessoal que sabe aqui, e a gente vai aprendendo a linguagem. Meus amados, me veio ao coração uma passagem bíblica esta tarde. Há muitos anos, eu era aquele pregador mais jovem, que nem aqui o Elias, o Fábio, o Fernando, e eu sempre fui muito vibrador. Eu sempre reconheci a minha incapacidade, a minha limitação. Mas eu gostava de pregar. Preguei muitos anos em prostíbulos, os morros do Rio de Janeiro, esse complexo aí, eu preguei muitos anos, irmãos. Centro da cidade, fui chamado de maluco muitas vezes no Rio de Janeiro, Central, Largo da Carioca, Tiradentes. Na hora do almoço a gente juntava uma turma ali, tem crente para tudo quanto era, ligava uma cornetazinha, jogava som e eu pregando. Preguei em presídio muitos anos, dirigi igreja em presídios, fui missionário na selva amazônica por 5 anos, tenho viajado por 4 continentes pregando o evangelho, mas eu ainda continuo sendo incapaz, pregador de beira de estrada, pé no chão. E esses dias eu cheguei de uma viagem, o carro com tanta lama, eu disse, pastor, para onde o senhor foi? Eu fui para onde eu mais gosto de ir, para o meio do mato, levar a palavra de Deus. E nesta noite eu lembrava, como diziam os irmãos, ainda jovem, eu estava um dia na igreja, um culto muito abençoado. Quando chega o final do culto, o pastor impetra assim as mãos para o alto e impetra a bênção apostólica. E o púlpito dessa igreja que eu era membro cabia 300 obreiros, e tinha 300 obreiros. Os cultos tinham 3.000 assistentes, na ceia a gente ministrava para 5.000 pessoas. E quando acabava o culto, era muito calor humano, eu vivia ali numa prova, irmãos, que só a misericórdia de Deus. Se caísse uma moeda na hora de tirar a oferta, o ônibus não estava garantido. Na época podia encostar as crianças junto assim, passar 3 na roleta. Era assim que a gente ia para a igreja. E morava a 30 quilômetros da igreja, ou 20 quilômetros mais ou menos, no final da ilha, para São Cristóvão. E todo final de culto a gente se abraçava falando em línguas estranhas. Mas naquela noite foi diferente.
naquela noite, quando o pastor impetrou a bênção apostólica, o Espírito Santo testemunhou uma mensagem no meu coração. E eu sentei, em vez de abraçar os irmãos, e fui escrever. Segredo para vocês que gostam de pregar. Está dormindo, caneta e papel do lado. Você pode sonhar com a mensagem. Está orando, caneta e papel do lado. Você pode, na hora que estiver orando, está no púlpito, caneta e papel na mão. Porque não há lugar que tem mais inspiração para a mensagem do que aqui. Aí você vai ver qual é a diferença de você ter sempre um pãozinho fresquinho para a igreja, do que aquele pregador que revira aquele pão para lá, para cá, nem esquenta mais, senão queima, e vai levando aquilo a vida inteira. E naquela especial terça-feira, Deus me inspirou uma mensagem. Faz talvez uns 25 anos. E nesta tarde me veio em mente, não a mensagem, não me lembro mais, mas me veio o texto. E eu quero convidar os irmãos a abrir no texto mais difícil da Bíblia. Mais difícil. Você nunca talvez ouviu esse texto. 2 Coríntios 13, 13. Você vai ver que texto difícil. Mas me veio à mente nesta tarde. Tanto hoje, eu estou na inteira dependência do Espírito Santo. Muitas coisas que eu sei sobre essas cartas, hoje, naquela época, eu não sabia. 2 Coríntios 13, 13, você vai deparar com um texto que você talvez nunca ouviu. Estou usando aqui de brincadeira, viu, irmãos? Aliás, para mim chegar no 13, eu estava ali meditando rapidamente, eu queria ler a partir do 11, mas o nosso alvo é o 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz assim um texto sagrado: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Isso aqui é beijo. Todos os santos vos saúdam. E aí vem o texto da mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com vós todos. Amém. Calma aí, não estamos terminando o culto, vamos começar a pregar agora. Irmãos, eu estava agora há pouco meditando nisto, e me veio um pensamento sobre esta saudação final desses 3 versículos. Antes, porém, sem entrar na profundidade, porque os nossos cultos desta natureza devem ter mensagem curta, de 20 a 30 minutos no máximo. Essas 2 cartas aos Coríntios, que Paulo escreveu para esta igreja, uma das igrejas mais difíceis. Eu conheço essa cidade, as ruínas, já tive 2 vezes lá na Grécia, e tive nesse lugar. Não há mais cidade hoje, o terremoto derrubou tudo, há uma cidade mais moderna, alguns quilômetros de distância, mas o que ficou de pé nos terremotos remonta ao que era esta cidade. Tem lá os lugares ainda do mercado público, do teatro, do prostíbulos e das urgias, tudo ficou de pé e está lá. A história reservou. Na verdade, quando nós lemos com atenção essas 2 cartas, nós descobrimos que Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Coríntios. 2 não foram canonizadas, não foram para o cânon sagrado. Há alguns que entendem, eu tenho até impressa elas em casas, que algumas traduções da Bíblia, uma síria, por exemplo, tem pelo menos mais uma carta. Mas isso é incerto. Mas que Paulo escreveu 4 cartas, o texto sagrado nos revela. 1 Coríntios 5, 9, Paulo está mencionando de uma carta que ele escreveu, que não são nenhuma dessas 2. E em 2 Coríntios 2, 5, Paulo está mencionando uma outra carta que ele escreveu, que não são nenhuma dessas 2. Para nós entendermos essa saudação, e isto é novo, eu estou trazendo pão quente agora, eu preciso entender um pouquinho a história dessas igrejas.
Porque Paulo estava fora, ele passou muitos meses em Coríntios. Os seres humanos que Deus usou como instrumento para esta igreja foi Paulo e Apolo. Teria passado por lá também Pedro, ou talvez discípulo de Pedro. E houve muita confusão, porque a igreja saiu de uma sociedade muito profana, uma sociedade muito pecaminosa, heterogênea na cultura, no politeísmo, adoravam muitos deuses. Para os irmãos terem ideia, está lá também as ruínas em Corinto, um monte que nem tinha em Éfeso, onde estava o grande templo da deusa Diana. Lá em Corinto também tinha a sua Acrópolis, como tem em Atenas. E está lá as ruínas ainda, que é um lugar alto, onde se tinha uma visão dos dois mares que dividia Corinto, o Ageu e o Jônico. E lá em cima era o deus Apolo, e há história que diz que lá em cima chegava a ter 1000 prostitutas, que faziam orgias com esse chamado deus Apolo, mas na verdade Apolo no máximo é uma escultura, eram os seguidores dele. Então esta igreja nasceu de forma muito difícil. Paulo teve que ser muito doutrinador, e ele então houve relatos que traziam para ele. Então ele escreveu a primeira carta, capítulo 5, 9, que não está aqui no cânon sagrado. Essa primeira carta não foi bem compreendida, ele escreve a segunda, que seria a nossa primeira hoje, explicando várias coisas, principalmente sobre a ressurreição, capítulo inteiro. Depois, colocar em dúvida o apostolado de Paulo, ele escreve o que seria a terceira carta, que está registrada em 2 Coríntios 2, 4. Carta esta que os teólogos chamam de uma carta severa. Ele pega muito pesado. Ele pega muito pesado. Esta carta não está aqui no registro da Bíblia Sagrada. Mas os teólogos que estudam isto diz que essa outra carta é chamada carta severa. Aos coríntios se quebrantam. Aí finalmente ele escreve essa carta que para nós é a segunda carta, mas seria a quarta. E nesta carta há uma reconciliação. O que ele pega pesado na primeira carta que é registrada, que na verdade seria a segunda. O que ele pega pesado na terceira carta, que não está aqui, só tem a menção dela em 2 Coríntios 2,4. Muito pesado. Ele agora escreve essa última carta, que é a segunda aqui, com um ar de reconciliação. E aí nós vamos entender, eu volto aqui ao versículo 11, e agora leio novamente. Nenhuma carta de Paulo tem uma saudação tão amorosa, usando a nossa linguagem aqui popular, tão melosa. Nem as cartas a seus filhos na fé, cartas pastorais a Tito e a Timóteo, ele usa de adjetivo, de expressões tão amorosas. Então agora há pouco eu meditando nisso, no meu pensamento, não me julgue, senhores teólogos que estão me ouvindo, eu estou colocando o meu pensamento. Me dá a entender que nessa saudação Paulo está fazendo uma reconciliação. Ele se quebranta. E essa expressão, quanto mais, irmãos, ele está mudando de tom. Ele vem escrevendo várias coisas. E agora ele diz, olha, eu teria muito que dizer, mas eu quero encerrar assim, quanto mais, irmãos. Expressão gostosa, irmãos. Em Cristo nós somos uma família. Estudamos na semana passada que a barreira da separação foi quebrada, a barreira cultural, racial, foi quebrada. E nós, independente da cor da nossa pele, independente do nosso grau de cultura, independente que quando encerrar um culto, eu tenho um carro para ir para casa ou vou pegar o busão, como peguei tantos anos com meus filhos. Independente disso, eu vou chegar em casa e comer aquele branco e preto com aquela estrela do centro avermelhada em cima do arroz. Comi isso hoje, isso é muito gostoso. Independente se eu vou para uma casa bonita, uma casa mais simples, nós somos uma família. Um dia quando chegar no céu, tudo isso vai acabar, as diferenças vão acabar. A Bíblia Sagrada nos diz
Apocalipse 5, 9, um retrato da igreja. Diz que o Cordeiro, que é digno de louvor, porque ele derramou o seu sangue, e com o seu sangue ele comprou homens, mulheres de todas as raças, tribos, línguas e nações, e para ele os constituiu reis e sacerdotes. Então, quando nós chegarmos no céu, tudo isso vai acabar. Um dia alguém quis interceder, ainda que não era sinceramente, com sinceridade, pelos pobres. Quando aquela mulher adora Jesus com aquele unguento que valia muito valor, alguém quis interceder: Senhor Jesus, ela não poderia vender isso e dar para os pobres? Aí Jesus: os pobres sempre terão convosco, ser pobre não é pecado. Mas um dia, perdoe usar uma expressão de pregador, me perdoe abrir aspas aqui agora, ei, um dia isso vai cair por terra. Quando ele vier nos buscar, a vestimenta será a mesma, inclusive da mesma cor, está em Apocalipse capítulo 19. Vai ser um casamento coletivo num certo aspecto, porque todos nós vamos estar naquelas bodas. Como corpo vai ser uma única igreja, mas como membro vai ser um casamento coletivo de milhões e milhões e milhões. O noivo será o Cordeiro, os louvadores são os anjos, e a vestimenta são veste branca. Nome, você nunca mais vai se envergonhar do seu nome, vai desejar trocar, que vão receber um novo nome. E não vamos ser súditos desse reino, nós vamos ser filhos, sentar com ele no trono. Aleluia. Então Paulo diz: quanto mais, irmãos, regozijai-vos, vos alegrai-vos. A diferença acabou. Eu me aborreci com vocês, coríntios. Eu cheguei a vos escrever 2 cartas severas, mas vocês reconheceram. E agora regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. E ele vai seguindo o versículo 12: saudai-vos uns aos outros com beijos. Esse ósculo santo é beijo, beijo santo. Todos os santos vos saúdam, eram aqueles que estavam com ele. Aí vem o versículo 13, e como a minha introdução foi tão grande, quero dar apenas uma passada pelo 13. Nenhuma outra epístola ele termina com esta bênção tão completa, trina: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Irmãos, este versículo, ele tem algumas características, algumas prerrogativas. Primeiro, ele é o versículo mais conhecido da Bíblia. Todos nós que viemos à igreja semanalmente, ou quando víamos, o ouvimos várias vezes por semana, seja no culto de oração, se tiver um oficial da igreja, seja na escola dominical, seja no culto do meio da semana, seja no domingo à noite. Os nossos cultos sempre terminam assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então a primeira prerrogativa, a primeira característica, a primeira coisa que torna esse versículo especiais dos demais 31.173 versículos da Bíblia, é que ele é o versículo mais conhecido da Bíblia. Ele é mais conhecido que o Salmo 23, porque eu ouço todos os cultos. Teologicamente, esse versículo se reveste de grande importância, mais do que a grande maioria dos versículos da Bíblia, porque num só versículo está a Trindade. Tem alguns outros versículos que traz isso, mas esse traz uma expressão da Trindade especialmente. Este versículo fala de Jesus Cristo, o Filho enviado. Este versículo fala de Deus, o Pai. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então é o amor de Deus, é o Pai. E fala do Espírito Santo, que é a comunhão sem a qual não podemos viver. Então este versículo ele traz a Trindade. A palavra Trindade não tem na Bíblia escrita, é uma formação doutrinária, mas ela está em toda a Bíblia presente, a Trindade. A Trindade. E aqui temos a Trindade. Ah, irmãos, eu nunca tinha pensado nisso. Que saudação completa.
Por que, Paulo, esta saudação? Porque eu quero apresentar uma reconciliação a esta igreja, que houve tanto embate entre nós e esta igreja. E sem ir muito longe, não vou comentar mais detalhes, mas mais um detalhe que torna esse versículo especial. Ele fala de 3 valores, sem os quais não existiria igreja, não existiria salvação, não existiria fé, não existiria esperança, não existiria céu, não existiria arrebatamento. Ele fala da graça pela qual nós somos salvos. Todos nós merecíamos o inferno, mas o Senhor, olhando para nós, que éramos culpados, réus de juízo, pegou a culpa que estava sobre nós e a condenação que estava sobre nós, trouxe o seu Filho santo, perfeito, imaculado, e transferiu tudo para Ele. Vocês se lembram, no Antigo Testamento, como os sacerdotes recebiam o pecador com a sua oferta, um cordeirinho, poderia ser outro animal, vamos partir do cordeiro. Aquela pessoa confessava os seus pecados e colocava as mãos sobre a cabeça daquele cordeiro, num simbolismo que os seus pecados estavam passando para o cordeiro, e o cordeiro, ao ser imolado, ele estava levando o pecado daquelas pessoas. Só que aquele sacrifício, além de ser um paliativo, só tinha valor para os pecados passados. Se aquela pessoa, na saída do tempo, pecasse de novo, ele não podia lá, pega um pouquinho do sangue desse cordeiro que eu pequei de novo. Não. Ele tinha que trazer um outro cordeiro. Quando Jesus Cristo veio à terra como Cordeiro de Deus, a Bíblia nos dá este fundamento, eu não vou ler versículos, que Ele tomou sobre si o pecado de toda a humanidade. E Paulo aos Coríntios também escreve isso. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então este versículo é um versículo importantíssimo, porque ele revela 3 valores, sem os quais nós jamais poderíamos dizer que seríamos salvos, porque Paulo ensina também em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isto é dom de Deus, é mediante a vossa fé, mas a salvação é dom de Deus, não vem de vós. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, é a graça de Deus derramada sobre ele. E Paulo, quando prega, eu gosto de Paulo, que hora ele está ensinando, hora está pregando. Eu não vejo muito Paulo como pastor. Estou buscando ainda nos meus estudos se eu encontro Paulo como pastor. Mas como mestre, como apóstolo, como profeta e como evangelista eu encontro. Então Paulo agora escrevendo debaixo do espírito do evangelista, a Tito 2,13, ele diz, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos que creem. Então a graça de Jesus, o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crer não pereçam, mas tenham a vida eterna. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. A Bíblia diz que nós vivíamos neste mundo sem Deus, sem paz, sem salvação, e também separado da aliança com Israel. Mas vindo Cristo, evangelizou a paz, derrubou a parede da separação e nos uniu à promessa. Tudo isto nós não merecíamos nada. Todos nós merecíamos o juízo, mas o amor de Deus se manifesta. E Paulo, quando escreve essa saudação final, ele cita o amor de Deus várias vezes. E nesta bênção final, ele dizia, o amor de Deus seja com todos vós. Nós somos salvos, fomos salvos pelo amor de Deus, continuamos salvos pelo amor de Deus. Sabe qual era o nosso status, irmãos? Há um salmo na Bíblia que eu gosto muito, é o Salmo 113. A Bíblia diz que, vamos ler o Salmo 113, só vou ver qual versículo, para não ler todo. Eu quero dizer que na igreja não há lugar para a grandeza, para a soberba,
para o orgulho, porque todos nós estamos enquadrados na condição deste Salmo 103. A partir do 5, o 4, porque começa uma doxologia, uma exaltação ao Senhor. Diz assim o Salmo 113, versículo 4. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Aí vem aonde eu quero chegar. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo, isso aqui monturo é sinônimo de lixo, e do lixo ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Esse era o nosso status. Nós estávamos no monturo, eu era um deles, esperando a pá mecânica, um caminhão do diabo levar para o inferno. Mas como o caminhão não veio e a pá mecânica também não, operada por um demônio, se vem e me pega ali, eu vou para o inferno. Mas antes disso, Deus lá do céu, exaltado, Ele se curva, na expressão humana, Ele se curva e estende as suas mãos e tira o pecador no meio do lixo, do monturo, e o faz assentar entre os príncipes. Isto é amor, irmã Iria, isto é graça. Então nesta noite, eu me lembro agora de uma passagem bíblica que eu tenho uma interpretação pessoal, sem querer exaurir a interpretação, nem impô-la a ninguém. Mas uma vez Davi descobriu um descendente de Saul que era coxo, chamado Mefibosete. Por amor de Deus, ninguém põe esse nome no filho, porque se eu for apresentar, eu vou apresentar pelo sobrenome, Mefibosete. E Davi então mandou procurar, porque ele queria honrar alguém da descendência de Saul. Por amor a Jonatas que era seu amigo. Aí me traz o Mefibosete, coxo, coitado, jovem lá de Lodebar. A música, uma porção de histórias sobre esse lugar, mas vamos para a mesa. E põe aquele moço sentado na mesa, no meio dos príncipes. Mas ele era coxo. Mas se chegasse alguém ali e não conhecesse, ninguém diria que ele era coxo. Mas o Mefibosete não podia se exaltar. O Mefibosete não podia ser orgulhoso. Porque se ele se exaltasse e ele fosse orgulhoso, corria o risco de alguém puxar a toalha da mesa e demonstrar que ele era coxo. Irmãos, nós éramos pior do que Mefibosete. E estamos na mesa do rei. Pelo seu favor, pela sua graça, pelo seu amor. Então glorificado seja o nome do Senhor. Em terceiro, o terceiro valor desse versículo, além da graça do Senhor, Jesus, além do amor do Pai, o terceiro elemento sem os quais não existiria igreja, nem fé, nem esperança, nem céu, nem salvação, nem perdão, nem redenção. O terceiro elemento que o torna especial é o Espírito Santo, é a comunhão do Espírito Santo. Você sabe o que é isto? A Bíblia diz que o diabo ronda ao nosso derredor. Agora, além do diabo, tem o coronavírus também, ao nosso derredor. Ei, se acalme, confie, porque dentro do seu coração está o Espírito Santo. Ele habita em mim, Ele habita em você. Nós temos comunhão com Ele. Por mais que o Senhor perdoasse o nosso pecado, por mais que o nosso nome fosse escrito no livro da vida, nenhum de nós nos manteríamos salvos sem a ajuda diária do Espírito Santo. Alguém escreveu um livro, bom dia Espírito Santo. Eu posso, eu e você, todos os dias me dirigir ao Espírito Santo e falar com Ele. Porque Ele está em mim, Ele está em você. Oh, que versículo glorioso. Ele fala da graça salvadora, Ele fala do amor que motivou esta salvação, mas fala da comunhão do Espírito Santo que me mantém salvo, que me ajuda. Eu quero vos declarar de novo, que eu em vez em quando declaro, às vezes eu confundo alguém super crente, mas eu declaro, nós somos um grupo de incapazes.
Nós somos um grupo de fracos, nós somos um grupo de imperfeitos. E por que nós estamos aqui com tanta autoridade? Por causa da graça de Jesus, por causa do amor de Deus e por causa da comunhão do Espírito Santo. Glorifica o teu Deus aí na tua casa. Os irmãos aqui estão glorificando, eu também o glorifico. Glorifica onde você está, talvez no carro, talvez no trabalho. Glorifica o teu Deus esta noite. O templo está fechado, nós não temos culto, mas o meu templo está aberto e Ele está aqui em mim, Ele está em você. Adore ao Senhor neste momento. Eu vou orar neste momento. Se você está afastado do Senhor, reconcilie esta noite. Se você ainda não fez um pacto com Ele, o aceite agora. Talvez você está ouvindo a minha voz em um presídio, em um hospital. Eu sei o que é esses ambientes, frequentei muito. Talvez você está ouvindo a minha voz numa dessas comunidades perigosas por aí, até com aliança com o tráfico, ou então fez aliança com alguma entidade maligna. Nesta noite eu te digo que o poder que está nesse versículo, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é o suficiente para quebrar esta aliança, para perdoar os teus pecados, para te dar um recomeço. Deus é um Deus de segundas oportunidades. É isto que eu aprendo quando eu leio estes textos, esses 3 versículos de 2 Coríntios 13. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar neste momento e ministrar uma bênção como servo de Deus, não minha, mas do céu na sua vida. Pai querido, eu te glorifico nesta noite. Eu te adoro, Senhor. Eu estou, Senhor, muito mais do que emocionado. Eu estou renovado nesta noite. Eu sinto a tua graça, eu sinto o teu amor, eu sinto a unção do Espírito Santo. Agora eu oro pelos meus queridos irmãos e irmãs da Igreja da Figueira, de outras igrejas, aqui de Duque de Caxias, onde estamos estamos com o nosso templo, do Rio de Janeiro, de qualquer parte do Brasil, aonde tem um servo ou uma serva nos ouvindo esta noite. Pai, eu não os conheço, mas o Senhor conhece, e a tua palavra é penetrante, é poderosa para entrar na sua vida e até a divisão do corpo e da alma, da junta e medula, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos. Talvez, como os ouvimos nesta noite de um servo, que alguém esteja pensando em acaba a sua vida. Entra espírito de vida neste coração agora, entra espírito de vida neste coração desesperado, angustiado, preocupado, temeroso. Entra espírito de vida, venha como água, como refrigério nesta alma. Aqueles que estão se reconciliando, voltando para ti, perdoa os seus pecados, Pai querido, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nesta noite, desde agora e para sempre. Amém. Continuamos louvando ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Como é bom sentir a presença de Deus. Eu tenho certeza que você, da onde você estiver nos assistindo, você também pode sentir a glória de Deus sobre a tua vida. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. A Deus. Vamos exaltar o nosso Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso
Não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Jesus, oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver Senhor, sem a tua presença. sem sentir tua presença. É a tua presença que nos sustenta, Senhor. É a tua presença que nos sustém. Eterno dependente, Somos dependentes de ti, ser Senhor. humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Abra teu coração e cante conosco. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Eu vou amar, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que mais uma vez. Cante ainda que. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Eu vou amar, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Tu estás aqui, ó Deus. Deus abençoe a tua vida nessa noite. Pastor Genaro, fazer isso. Graças a Deus. Convida aqui o nosso presbítero Elias. Ele estará orando, agradecendo ao Senhor. E o presbítero Fernando estará nos emprestando a bênção apostólica. Queridos, este culto, assim que terminar, nós estamos jogando para o nosso canal no YouTube, AD Figueira. Se você quiser ouvir mais uma vez a palavra, quiser transmitir com alguém, mandar esta palavra para alguém,
é só buscar no YouTube que estará lá assim que terminar esse culto. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos assim estar orando uma vez mais para agradecermos ao Senhor por essa noite maravilhosa, amém? Eterno Deus, bondoso Pai, Senhor, nessa noite nós, primeiramente, Pai, temos a Te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concedeste, Pai, de podermos estar aqui com a Tua igreja, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu favor para conosco, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, Senhor, que a cada dia, Pai, tem sido, Pai, tão forte, Pai, para com essa igreja, Pai, para com essa família, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, até esse exato momento, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, pela vida dessa equipe, pela vida desta igreja, desses que aqui estão nessa noite, Pai, mas também pelos que estão nos seus lares, Senhor. Ó Deus, nos cubra, Pai, com as Tuas potentes mãos poderosas, Pai. Ó Deus, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor venha continuar a nos dar força, vigor, Senhor, ousadia, Pai, para continuar fazendo o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Ó Deus, venha continuar nos sustentando, Pai, nos guiando, nos direcionando, Pai, porque nós sabemos, Pai, que as nossas vindas aqui nesse lugar, Pai, ó Deus, esse canal que o Senhor abriste, Pai, por intermédio, Pai, da internet, Pai, tem alcançado, Pai, muitas vidas, Pai, que tem necessidade, Pai, de ouvir a Tua voz, Senhor. E nós cremos que nessa noite, uma vez mais, o Senhor fez-se presente no nosso meio, Pai. O Teu servo que ministrasse a Tua palavra, Pai, aonde esta palavra for, Senhor, que venha alcançar corações, Pai, venha se abrir, Pai, venha se render aos Teus pés, Pai, por intermédio desta palavra nessa noite, Pai. Ó Deus, a oração que nós fazemos nessa noite, Pai, Te agradecemos, Pai. Te pedimos também, Pai, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em paz e em segurança, nos faça regressar para os nossos lares, Senhor, nos dando um final de noite abençoado, Pai, e um despertar, Senhor, para mais um dia de vitória. É a oração que fizemos, Pai. Te pedimos, Pai, e Te agradecemos com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos para receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Está terminado, Deus abençoe.